Olá, querido amigo e irmão. Para mim é sempre uma alegria poder encontrar com você juntos neste vídeo para estudarmos a lição da escola sabatina. Hoje, terça-feira, o tema é derrubando a parede de separação. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, a minha está aqui, abra a sua aí no livro de Efésios, no capítulo 2, versos 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade, aboliu, verso 15, na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. O apóstolo Paulo trabalha de maneira linda, tremenda, poderosa, como que Deus operou para salvar a humanidade. Sobretudo, o apóstolo Paulo apresenta no contexto dos judeus em relação com os gentios. Primeiro, o texto começa com uma frase linda e muito verdadeira e reafirmando o Antigo Testamento, porque Ele é a nossa paz. Pois é, Jesus é paz. E é interessante que ele vai terminar o verso 15 dizendo também que o desejo de Deus é unir as pessoas para que elas vivam em paz. O conceito de paz é muito interessante. Na lição de amanhã nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo, mas agora eu quero estudar com você a frase que segue no verso 14, dizendo: derribando a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Muitas pessoas pegam esses textos para dizer que Jesus aboliu os mandamentos. Bem, o que era a parede de separação? Era um muro que tinha no pátio do templo, que separava a parte até onde os gentios poderiam adentrar e abria margem para que os judeus issem além. Porém, os gentios, se eles passassem daquela barreira, eles poderiam morrer e serem responsáveis por sua própria morte. Eles se sentiam segregados, humilhados, ressachados. E assim, queridos, Jesus, ao morrer na cruz, Paulo ensina no texto que ele rompe com essa barreira de separação. Ou seja, não há limites mais para que o gentio possa adentrar até a presença de Deus, semelhante ao que os judeus tinham estabelecidos. Todos poderiam se aproximar de Deus e ser agora Israel espiritual. Agora é interessante que diz que ele removeu isto, abolindo os mandamentos em forma de ordenança. E alguns aqui dizem que o apóstolo Paulo está afirmando que Jesus aboliu a lei de Deus, os 10 mandamentos. Existem vários comentaristas bíblicos que enveredam por esse caminho, mas é interessante que a Bíblia deixa claro a relação de Paulo com a lei e os mandamentos de Deus. O apóstolo Paulo, e a lição vai afirmar aqui, demonstrou profundo respeito pelos 10 mandamentos, como um recurso para moldar o discipulado cristão. O apóstolo Paulo diz em Romanos que a lei é santa, justa e boa. O próprio apóstolo Paulo era fariseu dos fariseus, observador estrito da lei dos 10 mandamentos. Como que agora ele poderia ensinar que essa lei foi removida? Lembre-se que ela foi escrita em pedra, símbolo de eternidade. Como agora Paulo pode pregar que a lei foi removida? Bem, você precisa prestar atenção no texto. O apóstolo Paulo aqui, ele não se refere à lei dos 10 mandamentos, porque esta é uma referência ao caráter de Deus e ela deve ser exaltada. E o apóstolo Paulo faz isso em seu ministério, em sua vida. Qual é a lei então que estava separando judeus de gentios? Bem, eram aspectos
da lei cerimonial. O problema em si não era a lei cerimonial. Esta foi criada para ser uma bênção e ser um tipo do antítipo de Jesus que viria. Então, quando Jesus vem, a lei cerimonial se cumpre. Mas os judeus, além da lei cerimonial, haviam acrescentados ordenanças e mandamentos sobre esta lei. E usavam agora essa lei cerimonial como uma espécie de barreira para que os gentios não fizessem parte do mesmo povo que eles, estivessem nos mesmos lugares. Então agora o apóstolo Paulo deixa claro que Jesus removeu essa lei de mandamentos em ordenanças. A palavra aqui é dogmati, e essa expressão ela se refere a mandamentos dos judeus, a leis dos judeus, não a lei de Deus, ok? A leis instituídas por homens, não a lei instituída por Deus. Guarda isso no seu coração. Então o apóstolo Paulo aqui não está dizendo que a lei dos 10 mandamentos é uma barreira. Pelo contrário, são os mandamentos, são as instituições humanas que segregam o ser humano, as pessoas, umas das outras. E era o que estava acontecendo entre judeus e gentios. E o apóstolo Paulo, então, diz que em Cristo não há mais barreira, em Cristo não há mais separação, em Cristo os dois poderiam se tornar um só povo, tanto judeus quanto gentios. Quem sabe você já se sentiu assim, como muitos gentios naquela época, se sentiu excluído, segregado, quem sabe sofreu preconceito, mas pare um pouquinho e pensa comigo, qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é agregar as pessoas no sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E aceitar a Cristo implica em amá-lo. E Jesus disse, se você me ama, guardareis os meus mandamentos. Que mandamentos são esses? É a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Agora, os mandamentos de homens, as tradições, o peso que foi colocado sobre a lei, esta segrega, esta separa. E em Cristo, essa barreira, esse muro foi derrubado. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. A lição vai terminar dizendo a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças. Estas sim foram removidas. Deus quer derrubar as barreiras de separação, para que nada possa separá-lo do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu não sei o que tem te separado, quem sabe é uma barreira criada semelhante a que os judeus fizeram para os gentios. Quem sabe o que está te separando é um relacionamento, quem sabe o que está te separando de Deus e do convívio das pessoas é o teu orgulho, é a tua inveja, é o teu egoísmo. Bem, esse é o momento de pedir a Deus forças e colocar isso de lado e pedir que em Cristo sejamos restaurados para viver como um só povo, servindo ao Senhor e nos preparando para a vida eterna. Quando nós falamos em viver unidos, não estou falando de ecumenismo, eu estou falando de vivermos unidos na verdade da palavra de Deus em Cristo Jesus, ok? Seguirmos o assim diz o Senhor, as verdades absolutas contidas na Bíblia Sagrada e nos prepararmos para a vida eterna, sem ofender, sem machucar, mas agregando pessoas para o reino de Deus. Um forte abraço, que Deus te abençoe, viva esse dia com as barreiras derrubadas e ao lado de Jesus. Vamos orar? Obrigado, bom Pai, por esse momento e por estudar a Tua palavra com essa pessoa tão querida. Continue abençoando a vida dele, a vida dela, a vida de cada um que ora comigo agora e dando a eles um dia na Tua companhia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você.